E amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra. 8 de julho de 2020. A liturgia veiculada nas celebrações católicas no mundo inteiro. Quarta-feira, 14ª semana do tempo comum. A cor litúrgica é verde. E no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia no meio do vosso templo. Vosso louvor se estenda com vosso nome até os confins da terra. Toda justiça se encontra em vossas mãos. Salmo 47, versículo 10. Oração do dia. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da profecia de Oséias, capítulo 10, versículos do 1º ao 3º, do 7º ao 8º e o 12. Israel era uma vinha exuberante, dava frutos para seu consumo. Na medida de sua produção, erguia os numerosos altares. Na medida da fertilidade da terra, embelezava seus ídolos. Com o coração dividido, deve agora receber castigo. O Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá os seus simulacros. De certo dirão agora: não temos rei, não temos medo do Senhor. Que poderia o rei fazer por nós? Samaria está liquidada. Seu rei vai flutuando como palha em cima da água. Será desmantelada a idolatria dos lugares altos, pecado de Israel. Ali crescerão espinhos e abrolhos sobre seus altares. Então se dirá aos montes: cobri-nos, e as colinas: caí sobre nós. Semeai justiça entre vós e colhereis amor. Desbravai uma roça nova. É tempo de procurar o Senhor até que ele venha e derrame a justiça em vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 105. Versículos do 2º ao 3º, do 4º ao 5º, do 6º ao 7º, refrão 4b. Buscai constantemente a face do Senhor. Repitamos: buscai constantemente a face do Senhor. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Buscai constantemente a face do Senhor. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Buscai constantemente a face do Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Buscai constantemente a face do Senhor. Repitamos: buscai constantemente a face do Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. O reino de Deus está chegando. Marcos capítulo 1, versículo 15. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 10, versículos do 1º ao 7º. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Liturgia comentada é uma reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E deu-lhes poder. Mateus capítulo 10, versículos do 1 ao 7. Jesus não confiaria aos apóstolos uma missão entre lobos sem os revestir do necessário poder. O mestre sabia que o mundo é dominado por um príncipe disposto a tudo para manter na escravidão aqueles que o Pai destinava à filiação divina. Dietrich Bonhoeffer reflete sobre este poder. Não se trata apenas de uma palavra ou uma doutrina, mas é um poder eficaz que os apóstolos recebem. Deve ser um poder maior que o poder daquele que domina a terra, o diabo. Os discípulos bem sabem que o diabo tem poder, ainda que a astúcia dele seja exatamente a de negar o seu poder e dar aos homens a ilusão de que ele não existe. Ora, é justamente esta manifestação tão perigosa de seu poder que importa atingir. É preciso que o diabo seja posto à luz do sol e vencido pelo poder de Jesus Cristo. Assim os apóstolos se enfileiram ao lado do próprio Jesus, pois é a obra dele que devem ajudá-lo a realizar. Assim, para essa missão, Jesus não lhes nega também o dom mais elevado, que consiste em ter parte de seu poder sobre os espíritos impuros, sobre o diabo que se apoderou da humanidade. Nessa missão, os apóstolos se tornaram semelhantes a Cristo. Eles realizam as obras de Cristo. Seria extremo infantilismo acreditar que a decadência generalizada das sociedades humanas pudesse ser sanada através de bons conselhos. A própria consciência coletiva se encontra obturada por uma enxurrada de hábitos, modismos e contravalores, hoje assimilados neutramente por grande parte da massa humana. A regeneração humana exige uma participação no poder de Cristo. E não podemos queixar-nos, pois ele se manifesta aqui e ali sem reservas. O próprio Bonhoeffer, que lemos acima, manifestou esse poder quando se insurgiu contra a hidra nazista e não cedeu 1 milímetro em sua missão evangelizadora, acabando como mártir nos cárceres da tirania. É esse mesmo poder que inspira Dom Bosco a se dedicar aos pivetes, ainda que acusado por outros padres de estar desonrando o clero ao se misturar àquela gentinha. As atitudes do Papa Francisco assumindo modelos franciscanos no Vaticano revela ainda aquela liberdade que o mundo pagão desconhece. É preciso poder para abraçar a pobreza e a obediência a Deus. Orai sem cessar. O Senhor é meu escudo e salvação. Salmo 18, versículo 3. Agora vamos ao santo do dia. É uma biografia apresentada pelo padre Evaldo César de Souza no site a12.com.
eu divulgo aqui no meu canal do YouTube, Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio, instagram.com, Paulo Roberto Maciel 6/. 8 de julho é dia de, vamos ver o santo, Beato Papa Eugênio III. O Papa Eugênio III nasceu em Monte Magno, numa família cristã rica e da nobreza italiana. Foi batizado com o nome de Bernardo Paganelli. Estudou e recebeu a ordenação sacerdotal na diocese de Pisa. Possuía um temperamento reservado, era inteligente, muito ponderado e calmo. Em 1130 ele teve um encontro com Bernardo Claraval, fundador da Ordem dos Monges Cistercienses. 5 anos depois ingressou no mosteiro dirigido pelo amigo e vestiu o hábito cisterciense. Tornou-se conhecido e foi escolhido para abrir um mosteiro. Foi consagrado abade pelo Papa Inocêncio II. Quando este Papa morreu, o abade Bernardo foi eleito Papa. Ele assumiu o pontificado com o nome de Papa Eugênio III. Ele era um homem adequado para enfrentar a difícil e delicada situação que persistia na época. Roma estava agitada e às voltas com graves transtornos políticos. Muitas casas de bispos, cardeais, já tinham sido saqueadas. Por isso, os cardeais resolveram escolher o abade Bernardo justamente porque ele estava fora do colégio cardinalício, portanto isento das pressões políticas. Mas mesmo assim teve que fugir de Roma à noite, horas após a sua eleição. Apoiado pelo povo, o Papa Eugênio III retornou para Roma e assumiu o controle da cidade, restabelecendo a paz. Mas infelizmente ela durou pouco. Em 1146 teve que fugir novamente e exilou-se na França por 3 anos. Só retornou a Roma depois de receber a ajuda do imperador alemão Frederico Barbarroja. Morreu no dia 8 de julho de 1153, depois de governar a igreja por 8 anos e 5 meses, num período complicado e violento da história. O Papa Eugênio III foi beatificado em 1872. Reflexão. Eugênio foi um boníssimo Papa, habituado à quietude e à modéstia, manso e humilde de coração. Cresceu em maturidade e santidade entre perseguições e lutas pela causa de Cristo. Soube conciliar a austeridade da vida monástica com as exigências da dignidade papal. Peçamos a Deus o dom da constância e da fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo. Oração. Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que o beato Eugênio III governasse todo o vosso povo, servindo pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que, traduzindo, vem a ser a paz do Senhor. El Shaddai, traduzindo para o português, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, acredite. E Maranatá. Os protestantes acentuam a penúltima sílaba, Maranata. Os católicos acentuam a última, dão a tônica na última, Maranatá. O significado é o mesmo, vinde, Senhor Jesus. Palavra de São Paulo. Essa frase é de São Paulo, apóstolo. Inclusive, São Paulo diz mais: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, na vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo, quando Ele voltar. Se nós nos arrependermos de nossos pecados, pedirmos perdão a Deus e acreditarmos que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, quando Ele voltar, nós iremos para a vida eterna. Iremos para o tempo novo, a vida nova, a vida que não tem comparação e é inefável, não dá para exprimir em palavras. Viveremos como anjos, adorando a Deus, nosso Criador, Criador de todo o universo. Que beleza, hein? Eu quero essa vida para mim e você.
Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus.